É bagunceiro, irmãos. É porque eu tenho alegria no meu coração em servir a Deus junto com você. Sabe? Quando eu olho para o seu rosto assim, eu vejo Cristo. Falo, ô Jesus, é bom demais servir a Deus junto com pessoas cheias do Espírito igual meus irmãos. Irmãos, tem um irmão da minha rede que fala o seguinte, isso é uma verdade plena. A vida da igreja nos guarda. E quando eu estou reunido com você, que faz parte desse corpo, que é a igreja do Senhor Jesus, eu me torno um super-homem. Amém? Eu posso todas as coisas junto com você. Nada vai prevalecer contra a igreja. Fala isso para o irmão que está do seu lado aí. Nada vai prevalecer contra a igreja. Ele é a vida da igreja, ele é a expressão de Cristo junto com você. Irmãos, enquanto existem dias e dias, amém? Tem dia que a vontade que eu tenho é de ir para a glória. Tem dia que eu falo, Jesus, me leva logo. Mas aí tem dia que eu chego, no domingo é um desses dias especiais para mim. Eu chego aqui e vejo esse bocado de gente feliz. Fala, Deus, ainda não é hora, me deixa aqui mais um pouquinho, por mais um curto período de tempo. Ou então vem e arrebata todos de uma vez, sabe? O anseio do meu coração vai ser sempre esse, Maranata. Sempre vai ser Maranata, mas eu não quero ir só, eu quero ir junto com você, amém? Eu quero subir junto com você. Quantos aqui tem medo de voar? Levanta a mão para mim aí. Não, irmão, você pode perder esse medo, porque você vai subir voando para a glória, amém? Não vai precisar nem de avião, não. Vai ser direto, é ligação direta para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Irmãos, eu não vou me apresentar, porque eu creio que todos me conhecem, né? Tem alguém aqui que não me conhece? Amém, meu irmão. Então, para você, eu vou dizer como eu chamo. Meu nome é Ederson, e eu tenho o privilégio de servir ao Senhor junto com você. Mesmo você estando talvez em outro lugar, mas o alvo da nossa vida é Cristo, amém? Então, queridos, hoje nós não vamos trazer aqui, porque eu estou sem a lista da nossa casa de paz. Mas deixa eu te dizer, está faltando um pouquinho. Fala assim com seu irmão, só um pouquinho, para sermos as 100 casas de paz, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, vocês não estão entendendo o que é isso. Tem alvos que são colocados e nós sonhamos em alcançá-los. Agora tem alvos que nós alcançamos e festejamos e glorificamos o Senhor por esses alvos. E eu creio que você que está sendo usado e ousado em uma casa de paz, você vai colher vários frutos. Amém? E hoje eu tenho aqui alegria no seu coração, no meu coração, para transmitir ao seu coração. Eu quero falar sobre algo que muitas vezes as pessoas, quando nós começamos a falar desse assunto, elas torcem o rosto e alguns se levantam e vão embora. Eu quero falar sobre dízimos e primícias com você. Ah, não, pelo amor de Deus, o pastor Taíde já falou de dinheiro, de dízimo, de primícia. A semana passada já falou, hoje de novo, glória a Deus. Deixa eu te falar, você sabia que na Bíblia fala-se mais de dinheiro do que salvação? Será por que isso? Fala assim comigo, porque Deus tem um concorrente de peso, que leva até o nome de Senhor, e esse concorrente é o dinheiro. A Bíblia fala, ninguém podeis, Mateus 6,24, servir a 2 senhores, que há de se devotar de um e aborrecer o outro. Então, querido, que nós venhamos nos devotar ao Senhor e aborrecer o dinheiro e a avareza. Sabe por que eu falo de dinheiro? Porque você é próspero. Sabe por que eu falo de dízimo? Porque no seu coração não tem essa mancha. Você é resolvido quanto à sua vida financeira. O que é de Deus é de Deus. E o que é de Deus? É 10%? É tudo. Agora eu e você somos agraciados pelo Senhor em usar 90%. Eu brinco, eu falo, eu tenho o melhor pai
patrão do mundo. Porque Deus, Ele é o meu pai. Ele é o meu dono. Tudo que tenho pertence a Ele. E devolvo o que já é dele e sou beneficiado por isso. Dá para você entender? O seu patrão vem e te paga o salário, você devolve 10% que é dele, e você vive o lucro, o benefício do que é dele nas suas mãos. Não existe nada melhor do que servir um Deus Todo-Poderoso, que nos tem dado, que já nos deu, que já entregou tudo a mim e a você. Sabe, não existe nada mais valioso do que ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando isso acontece comigo, tá? Quando você recebe o salário e aquela pontadinha no lado esquerdo do seu peito, nossa, é muito dinheiro. Então acontece comigo, eu sei que você é mais santificado, muito mais do que eu. Só eu que tenho essas recaídas assim de vez em quando. Mas eu quero te dizer, muitas vezes mais vão se repetir, porque cada dia mais Deus vai te prosperar. E muitas vezes mais você vai vencer esse sentimento, porque Deus já é o centro da sua vida. Amém? Um dia eu vi um irmão dizer algo, na hora eu fiquei tão indignado com ele. Falou, eu comecei, meu dízimo era R$100, já era difícil. Hoje, meu dízimo é R$1.000, é mais difícil ainda de devolver. Eu falei, avarento, miserável. Falei, miserável. Mas aí eu olhei e joguei pedra no irmão, mas eu esqueci que eu tenho um telhado de vidro. E quando o Senhor abre as portas, que é sempre sobre a minha e a sua vida, e a condição financeira aumenta, será que você nunca pensou, nossa, mas é dinheiro demais? Aquele terreno que você comprou, Mariana, que você ganhou, que valia 1.000, aí quando você foi vender valia 100 mil. Fala, nossa, mas era só 100, agora eu tenho que devolver 10 mil. Mas pois é, Deus fez com que esse valor fosse 1.000 vezes mais, ou 100 vezes mais, perdão pelo meu erro de matemática. Mas por que a palavra de Deus fala tanto em dinheiro? Porque o dinheiro diz muito ao meu e ao seu respeito. E a maneira que nós lidamos com o dinheiro revela as nossas prioridades, as nossas lealdades e as nossas afeições. Irmãos, quanto mais nós tivermos, tem duas maneiras de pensar. Uma, que é a maneira que a maioria do mundo pensa. Quanto mais eu tenho, melhor é. E eu quero sempre ter mais, mas eu quero devolver menos. Agora a maneira correta, quanto mais eu tenho, melhor é. E o Senhor vai acrescentar mais. Mas para quê? Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim, você é um transportador das riquezas de Deus sobre a face da terra. Fala com ele, você é abençoador. É por isso que você tem muito. Amém? Você é como Cristo, querido. Você tem muito e você vai abençoar muito e muitos mais. E eu quero te dizer, é uma via de mão dupla. Quanto mais você tiver liberalidade para abençoar, mais abençoado você vai ser. Quanto menos o dinheiro ferir o seu coração e a sua mente, mais você vai tê-lo em seu bolso. Quanto menos ele for senhor seu, mais senhor dele você é. E quantos querem governar as finanças de maneira tal que você nem venha se preocupar com quanto você tem, ou com quanto você vai abençoar? Eu quero ser um desses. Não, o irmão está precisando de 100 mil. Toma. O irmão está precisando de 1.000. Toma. De 100, toma. O irmão está precisando de R$40 para ir para o encontro. Toma. Pastor, mas não vai fazer falta? Não. Porque a fonte da minha provisão é o centro da minha vida, é Jesus Cristo. Ele é o primeiro.
E Ele ocupa sempre no meu e seu coração esse lugar. Se não ocupa, Ele vai passar a ocupar. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui creem que Deus tem tudo? Levanta a mão aí para mim. E quantos creem que Deus não tem tudo? Levanta a mão para mim. Não, unânime? Pois eu quero te desapontar. Lucas, projeta para mim. Provérbios 23, 26. Todo mundo disse que Deus tem tudo. E nós fomos unânimes. Isso é bom. Lê para mim, igreja, o que está escrito aí. Não, mas lê com entusiasmo, com vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Então eu quero, talvez, destruir uma tese que nós fomos unânimes. Deus não tem tudo. Ainda. Mas Ele pode ter a partir do dia de hoje. Porque Deus, Ele pede o nosso coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A boca fala o quê? O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas, mas o mal tiram as coisas más, porque a boca fala do que está cheio. Então, se Cristo, se o Senhor tem pedido o meu e o seu coração, que talvez Ele não o tenha ainda na sua totalidade, mas talvez a partir do dia de hoje, Ele vai governar por sobre o nosso coração. Porque na minha e na sua mente Ele já é o Senhor, Ele é todo poderoso. Na minha e na sua mente Ele já governa sobre todas as coisas. Mas talvez no meu e no seu coração ainda falta um pouquinho. Fala para o irmão, só um pouquinho. Para que Ele governe sobre tudo. Pode falar com ele, só um pouquinho para que Ele governe sobre tudo. E hoje, esse pouquinho vai ser entregue a Ele. Glória a Deus, obrigado pelo seu amém, irmã. Então, querida, a maneira como nós lidamos com o dinheiro mostrará qual lugar Deus ocupa em nossa vida. Aquilo em que nós primeiros aplicamos o nosso dinheiro demonstrará onde está a prioridade e a nossa lealdade. Se eu ganho, hoje nós vamos para o lado matemático, eu gosto de matemática. Se eu ganho R$100, qual que é o meu dízimo? Se eu troco, se eu pego uma nota de R$100 e se eu pedir, aí eu tenho certeza que vai aparecer muitas, porque o povo é próspero. Se eu pedir, vai ficar cheio de azulzinha, verdinha, sei lá que cor que é aquela bichinha. Tem muito tempo que eu não a vejo, mas eu sei que aí tem. Porque a igreja do Senhor Jesus é a igreja próspera. Eu não tenho azulzinha, mas eu tenho várias oncinhas, amém? Se eu juntar 2 oncinhas, valem uma azulzinha. Mas glória a Deus. Então, se eu pegar essa nota de R$100 e trocá-la por 10 notas de R$10, qualquer uma dessas notas é 10%? Sim ou não? É. Qualquer uma das notas é 10%. Se eu pegar a primeira do meio, a última, todas elas vão ser 10%. Mas qual delas é o seu dízimo? Qual que é a primeira? É quando você troca ou quando você decide no seu coração? Porque talvez você trocou, querido. Ela pode ser a mais velha, a mais nova, a mais suja, a mais limpa. Mas quando você já decidiu no seu coração, a partir do momento que você recebeu o seu salário, os 10% é do Senhor. E você já o separa. Eu quero te dizer, você está colocando Deus em primeiro lugar. Mas se eu e você pegamos e saímos pagando tudo, paga CEMIG, paga Copasa, paga internet, paga isso, paga aquilo. Acabou. Não, foi mal, Deus. Mês que vem tem mais. Isso mostra aonde nós direcionamos o nosso coração. Você acha engraçado, né? Mas isso acontece. Já aconteceu comigo. E eu vou te falar, o final é muito triste. Pastor, eu sou obrigado? De maneira nenhuma. Deus não te criou um robô. Se Deus obrigasse o homem não teria tocado naquilo que pertence ao Senhor. O homem não teria pecado. Porque Deus iria obrigá-lo a fazer sempre a vontade dele.
Deus te obriga sempre a fazer a vontade dele? Você é filho amado, você é livre. Agora, tem consequências quando eu e você resolvemos tocar naquilo que é do Senhor. E muitas vezes o Senhor não nos livra da consequência, porque há um ensino. Quando nós tocamos naquilo que é do Senhor, nós tiramos a primazia. Nós queremos ocupar o lugar de Deus. Fala comigo, misericórdia. Então, querido, é um princípio importante que eu e você precisamos reconhecer na nossa vida espiritual. Fala assim, o princípio do primeiro. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que traduzem o nosso coração e traduzem a nossa lealdade. E esse primeiro princípio é esse, o princípio do primeiro. Repete comigo, princípio do primeiro. As Escrituras, elas nos ensinam que o primeiro pertence a Deus. Mas se nós formos analisar, tudo pertence ao Senhor. Amém? A vida que você tem hoje, ela não é sua. Paulo já diz isso. A vida que hoje eu vivo, ou melhor, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E ele termina com o quê? Aleluia. Ele termina com a expressão de louvor. Então a vida que eu e você vivemos hoje é a vida que Cristo sonhou e conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Quem é o beneficiado dessa vida vitoriosa que você tem hoje? É Cristo ou é você? Então você sempre é alvo do investimento do Senhor, mas Ele requer de mim e você a prioridade, o primeiro na nossa vida. Querido, se eu e você entendermos, eu gosto da expressão do pastor Ataíde, entender e compreender, que não adianta só entender, compreender e praticar esse princípio do primeiro, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Sabe, quando a importância maior no meu e no seu coração for Cristo, o dinheiro, as finanças, a família, a escola, vai ficar talvez em segundo, terceiro, décimo, milésimo plano. Mas o Senhor tem que ser sempre o primeiro. Eu não ouvi um amém da sua boca. Eu fico triste quando eu não ouço. Então, querido, Deus, Ele é dono de todas as coisas. Lá no Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés, haviam 3 ambientes. Fala comigo, átrio, lugar santo e santo dos santos. O átrio era onde todos podiam adentrar. O lugar santo era onde os sacerdotes e os levitas. Mas o santo dos santos pertencia ao Senhor. Era dele, exclusivo para uso dele. E o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano, para levar o sangue da propiciação e aspergir sobre a arca. E ali o povo era purificado. Mas existe um lugar que pertence ao Senhor. Os santos dos santos é de uso exclusivo do Senhor. Glória a Deus. Então deixa eu te dizer, isso é alegria do Senhor, porque não temos foguete para glorificar o nome do Senhor, acontece esses efeitos sonoros. Isso foi combinado, eu combinei com quem está ali atrás, tá, para fazer isso, é para te acordar. Mas deixa eu te dizer, existe um lugar que é único e exclusivo do Senhor, o primeiro, e ele tem que ser na minha e na sua vida, não só de ouvir, mas de se praticar. Obrigado pelo seu amém, cheio de fé e cheio de entusiasmo. Não, passou, agora passou, vocês vão se acostumando comigo, amém? Então o santo dos santos era para Deus usar, ali só cabia a ele. E deixa eu te dizer, hoje você é o santo dos santos do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi lavado e remido. Hoje você é o lugar santo dos santos, onde o Senhor habita. Ele é e tem que ser o primeiro na minha e na sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, e fala com ele ou com ela, o santo dos santos. Amém? Então eu quero te dar alguns exemplos, ou um exemplo de alguém que quis usar aquilo que é do Senhor, o primeiro.
primeiro homem, Adão. Irmãos, Deus criou o jardim de delícias. E o que tinha no centro do jardim? Que árvore era essa? Fala comigo, árvore da vida. O que chama a atenção sempre está no centro. Sim ou não? Para vocês verem esse pastor esbelto, lindo aqui. Eu estou no centro, tá vendo? Para chamar a sua atenção. Se bem que do tamanho que eu sou, acho que não precisa estar no centro não, né? Eu chamo a atenção por onde eu passo. Mas glória a Deus, né? Pelo tamanho que eu tenho. Não na altura, mas eu ocupo muito espaço. Sabe por que eu sou assim? Espaçoso? É para caber mais de Deus. Amém? Então é por isso. Às vezes você fala, não, o pastor é meio doidinho, esse gordinho é meio maluco. É porque eu sou cheio da vida de Deus. E não só eu, você também é. É por isso que você é belo, bela. Amém? Então, querido, Adão, Deus disse para ele que ele poderia comer de todas as árvores, mas tinha uma que era de uso exclusivo do Senhor. E você sabe qual árvore que é? Do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo, ele vem e fica falando, te provando, te tentando, a todos os instantes, a pegar ou tentar tirar a primazia de Deus da minha e da sua vida. Nós falamos, o dízimo é de quem mesmo? Mas, na maioria das vezes, nós somos tentados em usá-lo. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse mês, mas o mês que vem eu dou em dobro, certo? Não vai dar, isso é ilusão. Se você não consegue crer, ter fé suficiente, que os 90% que Deus te permite usar é o suficiente, você não tem fé na provisão de Deus. Não, pastor, para com isso, doeu. Pois é, mas é uma verdade. Se eu e você não temos fé para crer que os 90% que Deus nos permite usar vai ser o suficiente, vai sobrar, vai sobejar, nós não temos fé na obra da cruz de Cristo. Então, querido, o diabo o tempo todo vai ficar tentando para que nós venhamos tocar naquilo que é do Senhor. Aí você fala, pastor, mas eu acho que é uma tremenda, covardia o que Deus fez com o homem. Para que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Era para provar o homem, é só para provar o coração do homem. Não, querido, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden para mostrar para o homem que quem mandou, ele era dono. Deus permitiu que o homem sujeitasse todas as coisas, mas o homem deveria sempre lembrar que existia alguém que governava por sobre a vida dele. E nós temos sempre que lembrar que existe alguém que governa por sobre as nossas vidas. E existe um lugar que é exclusivo de Deus. O primeiro é o lugar exclusivo de Deus na minha e na sua vida. Deus nunca aceitou e nem vai aceitar ser o segundo. Se ele não é o primeiro, ele não é Deus na sua vida. Ah, pastor, isso é forte. Não é forte, isso é eterno, querido. E sempre vai governar para toda a eternidade. Deus sempre vai ser o primeiro. Ele nunca vai ocupar o segundo lugar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas ele permite que você flua na glória e na vida que ele depositou em você. Ele compartilhou essa vida com você. Então, querido, quando eu e você colocamos em nosso coração a primazia, as primícias, Deus é o primeiro, ele é o centro, eu quero te dizer que as demais coisas vão ser acrescentadas de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Se é dinheiro, vai vir dinheiro. Se é saúde, vai vir saúde. Se é solução de problemas, vai vir solução de problemas, porque ele é o centro da nossa vida. Eu posso ouvir um amém da sua boca? Aleluia. Deus, querido, ele te encheu de autoridade. Mas existe uma autoridade superior à sua. E eu e você nos submetemos a essa autoridade. Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Fala, Deus é o primeiro na sua vida? O que ele te respondeu?
Aleluia, então glorifica o nome dele. Dá um glória a Deus aí, igreja. Se ele é o primeiro, você dá um pulo. Glória a Deus por isso. Se ele não é, ele vai se tornar hoje, para a honra e glória do nome dele. Irmãos, sabe, eu tenho tantas coisas para dizer, mas tem coisas que elas são específicas. Coisas que o Senhor nos autoriza a falar. Tem coisas que o Senhor nos permite ver. Mas tem uma coisa que Ele nos permite compartilhar. É o amor dEle. E eu quero te dizer que se Ele é o centro da sua vida, o seu coração está cheio desse amor. E as pessoas que vivem ao seu redor, elas vão ser completamente contagiadas e contaminadas por esse amor. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu tenho uma alegria tão grande. Pastor, mas o senhor falou que ia falar de dinheiro. Pois é. Quando eu e você temos Deus em primeiro lugar, o dinheiro fica em segundo plano. Quando eu e você entregamos o senhorio da nossa vida para o Senhor, o que é o dinheiro? Querido, eu quero te dizer, você vai morar em um lugar onde as ruas que você vai pisar, elas são de ouro. E nós vivemos buscando ouro nessa terra. Eu quero te dizer que lá tem brilhantes diamantes, tem pedras valiosas. Mas o alvo do seu olhar, quando você chegar naquele dia, não vai ser o ouro, vai ser o Cristo que te comprou e que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Ah, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você pulava, você glorificava, você aplaudia esse Cristo poderoso. Se é para Ele, você pode ser mais intenso. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Oh, Cristo. Um outro princípio, que esse eu ainda não consegui. Não é orar para o relógio parar, é para o tempo parar, mas eu ainda vou conseguir. Os irmãos vão me ver orando e o tempo vai parar. Ou o Senhor vai conseguir, vai me fazer conseguir ministrar em 1 hora. Oh, Jesus. Segundo princípio, os primeiros frutos devem ser ofertados. Amém. Querido, os primeiros frutos deveriam ser ofertados, porque o primeiro fruto também é de Deus. Lá no livro de Êxodo 34, 26, diz assim: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, não é só o primeiro, mas fala comigo, é a primícia do primeiro. Então, os primeiros frutos, eles devem ser ofertados ao Senhor. Eu, ao estar preparando essa palavra, eu comecei a pensar em coisas que eu e você podemos adquirir. Em coisas que eu e você já temos. Mas será que, quando produziu o primeiro fruto, nós entregamos ele ao Senhor? Não precisa se sentir acusado, não precisa ficar se cobrando, porque aonde ainda não há revelação, ainda não há julgamento. Mas a partir de agora, eu quero te dizer algo poderoso. Eu e você vamos sempre trazer os primeiros frutos e devolver ao Senhor. Obrigado pelo amém. Eu fico entusiasmado com esse amém poderoso. Alguém está entendendo. E se a partir de um entender, a vida de todos nós pode ser mudada. Glória a Deus. Então, Deus jamais, querido, vai aceitar ser o segundo. A primeira colheita é do Senhor. E a semana passada eu fiquei confrontado com a atitude do pastor Adriano. Eu preciso de fé, eu preciso de orar mais. Ele disse aqui que o que ele vai dar para o Senhor? Ele disse que já decidiu no coração. O primeiro salário do ano de 2018, ele vai dá-lo na sua integridade ao Senhor. Eu falei, meu Deus. E isso tem batido no meu coração, na minha mente, isso tem me incomodado. Aí eu começo a ponderar, Deus, mas vem isso aqui, aquilo outro, PVA, PTU, e tanto não sei o que eu falo, Jesus, governa logo sobre meu coração, tira logo esse medo, faz com que, ao chegar às minhas mãos, eu tire o que é do Senhor,
e oferte todo o restante. Irmãos, é uma quantia, para mim, é muito considerável, porque é o meu primeiro salário. Mas o primeiro não é do Senhor. Eu não estou te falando para fazer isso, não. Não entenda como isso. Eu estou falando que eu fui confrontado com a atitude do pastor Adriano. Minha colheita em 2018 começa em janeiro. Mas a minha semeadura para o ano de 2018 começa agora. Nós estamos aí já preparando o nosso coração para a oferta de primícias. Amém? Essa é a minha e a sua semeadura. E eu quero ir além, eu quero semear. Eu tenho no meu coração um valor proposto todas as semanas. Se eu participar de 10 cultos no final de semana, é o mesmo valor nos 10 cultos. Pastor, como é que é isso? Entre eu e Deus. E Deus tem feito coisas maiores. Eu separo o meu valor de oferta e às vezes... Quantos já me viram? Não é para engrandecer não, irmãos. Quantos já me viram aqui dando a minha oferta para alguém? Então, Deus tem feito essas coisas comigo. Fala, Senhor, mas e agora? Como é que eu fico? Não era para produzir fruto na minha vida? Aí eu lembro de uma coisa. Quem foi à cruz? Então, por que o fruto da oferta que eu iria dar não pode ser produzido na vida do irmão? Isso é o que o pastor Ataíde falou. É incomum. Se hoje eu tenho e o irmão não tem, amanhã ele pode ter e eu posso não ter. E Deus pode usá-lo para me abençoar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então você é esse homem, essa mulher com o coração cheio de boas e grandes coisas. Amém? Então, querido, o primeiro é do Senhor. O primeiro fruto tem que ser consagrado ao Senhor. Essa é a maneira de nós demonstrarmos a primazia de Deus na nossa vida. Deus somente pode ser honrado quando Ele for o primeiro. Lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então fala com o irmão aí, quando eu e você colocarmos Deus em primeiro lugar, não vai faltar provisão, não vai faltar deleite e não vai faltar desfrute. Amém? Sabe aquela viagem que você tanto sonha? É cara, não é? Mas o que é uma viagem dessa para aquele que é o dono do ouro e da prata? Quando ele vem em primeiro lugar na sua vida, essas coisas ficam supérfluas. Eu tinha uma vontade imensa de conhecer o Hot Park, lá no Rio Quente, lá em Goiás. Mas a diária do negócio é cara, irmãos. Você se hospedar lá dentro é R$970 por pessoa. E lá em casa nós somos 3. Pois é, depois se você quiser eu te mostro as fotos de lá. E quanto eu paguei? Nada. 5 dias. Ah, pastor, você está falando isso é para me deixar com inveja. Não, eu estou falando isso para provar para você que aquele que é o dono do ouro e da prata, ele governa a sua vida e satisfaz os desejos do seu coração a partir do momento que ele é o primeiro na sua vida. O que é mais importante, uma viagem ou Cristo? Se ele é o mais importante, a viagem vem. Depois que você faz, como que eu fiz? Como que eu viajei? Não sei. Tem irmãos que chegaram de Goiânia e já estão aqui no culto. Sabe por quê? Porque eles entenderam que Deus é o primeiro. E que domingo é o dia separado para o Senhor. Então, querido, a Bíblia também fala que as primícias, elas santificam o restante da massa. Qual que é o primeiro dia da semana? Então, se o domingo você o separa para o Senhor, os seus demais dias vão ser de deleite. Sabe aquela expressão? Segunda-feira brava. Eu acho que é só o pastor aqui que vos fala que já usou essa expressão. Tenho certeza, vocês são mais espirituais do que eu. Vocês nunca disseram isso. Todas as segundas-feiras vão ser um dia a menos para o Senhor Jesus voltar. E você vai ter no seu coração aquele clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um dia a menos.
É um dia a menos. Então você tem que se alegrar. Chegou segunda, glória a Deus, é segunda-feira. É um dia a menos para Jesus voltar, porque Ele é o primeiro na minha vida. E as pessoas não vão entender. Você vai chegar com alegria no seu trabalho e vai assim: é maluco, rapaz, hoje é segunda-feira. Pois é, sua alegria vem na sexta, a minha começa no domingo. E por isso que o restante da minha semana eu vivo ele em alegria. Amém? Então, querido, eu quero te dar um exemplo também. Meu Deus e meu Pai, vai dar tempo. Estou falando do que o primeiro fruto tem que ser dado ao Senhor, esse princípio. Amém? Então, quero usar o exemplo aqui da forma certa e da forma errada de trazermos os frutos ao Senhor. E para isso eu tenho que usar Abel e Caim. Quando eu falo em Abel e Caim, qual que é a primeira oferta que você lembra? A de Abel ou a de Caim? Tem certeza? Não, eu creio que na maioria das vezes nós lembramos da oferta que não foi aceita. Ah, mas Abel foi perfeito na sua oferta, mas Caim, coitado de Caim. Mas aí eu quero te dizer algo. Sabe por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque a Bíblia diz o seguinte: depois de um tempo, a passar uns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o que a Bíblia fala? Projeta para nós aí, Lucas, lá em Gênesis. Já está? Oh, Jesus, eu vou falar, eficiência é uma coisa sobrenatural. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vai mais para frente. Abel também trouxe o quê? Não, fala com mais entusiasmo. Trouxe o quê? E o que é primogênito? Primeiro. Abel, ele esperou ajuntar algumas coisas para depois trazer para o Senhor. Ou melhor, Caim. Abel foi lá e pegou o primeiro, o melhor. Falou: esse é o primeiro. Mas pastor, mas como eles sabiam diferenciar isso? Era a primeira oferta. Quem é o pai dos dois? Adão já tinha tido uma experiência negativa ao tocar naquilo que era do Senhor. Eu tenho convicção de que Adão instruiu os seus filhos que o primeiro sempre seria o Senhor, e que havia coisas que eram exclusivas de Deus. Por que então que um cumpriu e o outro não? Então, querido, eu e você somos instruídos, orientados. Todas as semanas nós somos ministrados acerca de dízimos e acerca de ofertas. Mas o nosso coração ainda é resistente, ainda luta contra esses princípios. Ou melhor, quero profetizar e declarar: ainda lutava. Porque o Senhor vai colher, ou melhor, você vai colher dos primeiros frutos e vai entregar ao Senhor a todas as suas colheitas. O primeiro sempre vai ser do Senhor. Amém? Então, querido, Abel, ele entendeu o princípio. Pastor, mas Abel trouxe de algo que não dependia dele. Porque muitos podem bater na tecla e dizer o seguinte, né? O agricultor, para ele colher, ele tem que suar. Isso fala do esforço humano. Mas Abel não. Abel, ele dependia única e exclusivamente de Deus. Quem poderia fazer o ventre das ovelhas dele frutífero? Ele. Ó, ovelhinha, você está prenhe agora, você vai parir. Irmãos, não tem como o homem determinar isso. Se não houver a bênção de Deus, nós não podemos colher ou termos nada. Então, Abel necessitou de fé. Mas Caim, ele poderia ir lá e adubar a terra para a terra produzir mais. Ele poderia irrigar a terra para a terra produzir mais. Pastor, mas também Abel entendeu e trouxe algo que envolvia a fé. E Deus agradou porque era um cordeiro. Mas a palavra de Deus também fala que Deus recebia oferta de cereais, assim como recebia oferta de cordeiro. Por que
que ele não recebeu a oferta de Caim? Em primeiro lugar, ela não procedeu de fé. Porque se ela tivesse procedido de fé, ele teria dado o primeiro fruto. Ah, esse pé de manga deu aqui, essa primeira manga. Pois é, essa aqui é do Senhor. Está aqui, Senhor. Não, o pé de manga lotou de manga. Ele foi lá e pegou qualquer uma. Tudo era manga. Fala comigo, mas nem tudo era o primeiro. Fala com mais convicção, mas nem tudo era o primeiro. Então, o primeiro é do Senhor. Fala isso com autoridade. O primeiro é do Senhor. O primeiro fruto é do Senhor. Amém? Eu quero usar um exemplo positivo de alguém que deu o primeiro ao Senhor. Como eu falei do exemplo negativo de Caim, eu quero usar o exemplo positivo de Abraão. O que Abraão passou a vida inteira para ter? O ministério de Abraão, o desenrolar da vida de Abraão foi em torno de quê? Fala comigo, de um filho. E Deus precisou provar para o mundo espiritual que ele era o primeiro no coração de Abraão. Abraão passou a vida inteira para ter um filho, para ter Isaque. E ao provar Abraão, Deus achou graça diante dele. Porque ele não hesitou em dar o primeiro, ou melhor, em dar o único ao Senhor. Na hora que ele foi sacrificar o filho, o que Deus fez? Não estenda a sua mão. Eu já conheço o seu coração. E o mundo espiritual testemunhou que Abraão era um homem que sempre colocou Deus em primeiro lugar. E o mundo espiritual vai testemunhar ao meu e ao seu respeito que nós somos filhos que colocam Deus em primeiro lugar. Os primeiros frutos serão consagrados na nossa vida ao Senhor. Eu tenho lá a minha filha, ela fez 15 anos agora. E ela com 2 meses, ela tinha uma inflamação no saco lacrimal. Eu acho que eu nunca contei isso aqui. E eu levava ela todas as semanas ao médico. E o médico falava comigo o seguinte: isso agora não tem jeito. Você vai ter que esperar ela completar 11 meses, 1 ano, para eu poder fazer uma cirurgia. Irmãos, e era feio, que o olho dela ficava sempre com secreção. E todas as vezes que a gente ia para a célula, ela passava a semana bem. No dia de ir à célula, o olho dela ficava com aquela secreção. E eu um dia, orando, eu falei com Deus: Deus, a filha que o Senhor me deu, com 1 mês de idade, ela foi consagrada ao Senhor. Ela pertence ao Senhor. O Senhor só está me dando o privilégio de cuidar dela e conduzi-la no caminho do Senhor. Eu não aceito essa enfermidade naquilo que pertence ao Senhor. E a minha filha pertence ao Senhor. Irmãos, ela passou a semana inteira. No dia da célula voltou. Minha esposa: mas está aí, ó. Eu falei: você está vendo com os olhos naturais, e eu vejo a cura com os olhos da fé. Porque ela pertence ao Senhor. E nenhuma enfermidade vai permanecer na vida dela. E nós fomos para a célula e esquecemos daquilo. E ela completou agora 15 anos. E nunca mais voltou. Porque ela é a primeira que eu tenho. E ela é consagrada ao Senhor. Ela é o primeiro fruto da união minha e da minha esposa. Vão vir outros em nome de Jesus. Mas ela é a primeira e ela pertence ao Senhor. Amém? Então, quando eu e você colocamos, sabe, o fruto, o primeiro fruto, à disposição do Senhor, o consagrando ao Senhor, sempre você vai ver o cuidado e o zelo de Deus para com esse fruto e para com a sua vida. E por último, para nós encerrarmos, o terceiro princípio: o primogênito é do Senhor. Vou repetir, você vai falar um amém mais cheio de vida. Amém? O primogênito é do Senhor. Oh, glória a Deus. O primeiro é de Deus. Por isso, o primogênito, naquela época ali, deveria ser sacrificado ou redimido. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 13, verso 2, o seguinte: consagra-me todo o primogênito
todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Certas coisas, meus queridos, são exclusivas do Senhor. E aqui tem mais uma delas. O todo primeiro é do Senhor. Fala comigo, todo primeiro. Todo primogênito é de Deus. Então, eu e você devemos sempre trazer o primeiro e consagrar ao Senhor. Trazer o primeiro e entregar e dedicar ao Senhor, porque todo primogênito é do Senhor. Mas aqui, se nós formos continuar lendo o texto, vai falando de alguns animais, mas aí chega no jumento. O jumento, naquela época, era um animal impuro, e ou ele deveria ser morto, ou ele deveria ser resgatado com um cordeiro. O que é que te remete isso? Eu e você, nós viemos de uma natureza pecaminosa. O nosso destino seria a morte. Mas Deus tinha um puro, um cordeiro, que veio primeiro. Ele tinha o primogênito. E para pagar o nosso, para nos resgatar, para nos redimir, para nos remir, para nos comprar, Ele deu o primeiro. Ele deu o único que Ele tinha. Então, querido, naquela época, eu não estou chamando ninguém de jumento, eu estou dizendo que nós éramos impuros aos olhos do Senhor. E Ele teve, por amor a mim e a você, que enviar o seu primeiro, o seu primogênito, o seu unigênito para nos resgatar, para nos comprar, para nos transformar em o que nós somos hoje, em filhos amados. E eu e você, em gratidão a isso, nós vamos dar a primazia ao Senhor sempre. Eu e você, porque nós fomos comprados pelo amor, pelo Cordeiro Santo chamado Jesus Cristo, e que governa as nossas vidas. Ele sempre terá o primeiro lugar no meu e no seu coração. Eu posso ouvir um amém da sua boca, eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir uma gratidão vinda, expressa dos seus lábios. Era um preço alto, era um preço caro, mas por amor a mim e a você, Jesus Cristo decidiu pagar. Então, querido, eu e você somos os mais beneficiados da face da terra. Posso ouvir um amém da sua boca? Aqui está a grande revelação da palavra de Deus. O homem era impuro, porque todos nós nascemos do pecado. Nascemos com a natureza pecaminosa. Sendo assim, nós deveríamos ser redimidos. E o que significa ser redimido, pastor? Significa que outro vai pagar o preço no lugar do culpado. Outro pagou o preço no meu e no seu lugar. Jesus Cristo foi o primeiro. Como Ele é puro, Ele teve que ser sacrificado no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ser puros diante dos olhos de Deus. Então Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro fruto. Ele é a primícia. Ele é o primeiro dos primeiros. E quero te dizer que hoje Deus tem uma grande colheita, e esse primeiro tem que ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. E eu quero te dizer algo, querido, quando isso acontece, automaticamente os frutos recaem sobre você. Não tem jeito de você passar próximo de alguém que exala um bom perfume e não sentir esse cheiro. Tem algo, uma frase do pastor Naô que eu amo muito: o que ferve por dentro, exala por fora. Quando Deus é o primeiro lugar na sua vida, automaticamente as pessoas sentem um bom perfume de Cristo em você. Elas são atraídas, é como um imã, querido. Você vai passando, e à medida que você vai passando, as pessoas vão sentindo a vida de Cristo. À medida que você vai andando, é o próprio Cristo andando por sobre a terra. Porque se Ele é o primeiro, se Ele é o único, nada mais terá lugar no meu e no seu coração. As demais coisas serão sempre supérfluas.
As demais coisas terão sempre outro lugar que não é o de Cristo. E eu e você já temos o primeiro lugar no coração do Pai, porque Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós e Ele decidiu que você seria mais do que vencedor com Ele. E esse é você, filho amado. Esse é você que põe Deus em primeiro lugar. Esse é você que se consagra e consagra os primeiros frutos. Esse é você, cheio da vida e cheio do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém. Eu posso ouvir uma gratidão dos seus lábios. Oh, sabe, querido, muitos querem o que você tem. E detalhe, você pode dividir com eles. Muitos precisam do que você já tem. E você pode dividir com eles. E nunca vai te faltar. Nunca. Porque se Deus é o primeiro, se Jesus é o primeiro, Ele é santo. Depois nós viemos e somos santificados. Se Ele é o primeiro, Ele tem o poder de santificar. E por isso é que eu e você colocamos Deus em primeiro lugar. Amém? E a cada dia, querido, isso vai ser uma coisa latente. Vai ser como brasa acesa, queimando todo o tempo no altar do Senhor. Vai permear a sua vida e vai atingir a outros. E de dentro de você vai acontecer o que a palavra de Deus diz: fluirão rios de águas vivas. E eu quero te dizer que vai se tornar um mar, um rio que ninguém vai conseguir controlar. Se a vida flui de dentro de mim, se a água da vida flui de dentro de você, se nós nos unimos, automaticamente vai se tornar um rio caudaloso. E a vida de Deus vai inundar Belo Horizonte, a vida de Deus vai inundar Minas Gerais, a vida de Deus vai inundar o Brasil, a vida de Deus vai inundar esse mundo, porque você coloca o Senhor em primeiro lugar. E eu queria te convidar a ficar de pé. Oh, Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor, não existe nada maior do que Deus ser o primeiro lugar. Nós vimos no Egito que, quando o povo de Deus era escravo, Deus enviou Moisés a falar com Abraão, ou melhor, com Faraó, a dizer para ele o seguinte: libera os primogênitos, libera o meu povo, libera o meu único povo. E quando Faraó não liberou, veio as pragas por sobre ele, e o primogênito dele foi morto. Mas eu e você somos diferentes. Nós somos, como Paulo disse lá na igreja de Corinto, ou melhor, como Paulo ensina a igreja dos Coríntios, que semanas os irmãos de Gálatas recolhiam primeiro e traziam. Jesus foi recolhido primeiro, como o meu e o seu Salvador, como o centro da minha e da sua vida. Muitos outros mártires foram recolhidos depois e já estão desfrutando de uma vida plena. Pastor, mas ainda não ressuscitaram. Mas já é garantia. Maior lucro ainda está por vir na minha e na sua vida. Mas hoje nós podemos fazer maiores investimentos. Onde há maior investimento, há maior lucro. Isso eu digo de uma maneira natural. Mas Jesus fez o maior investimento. E o maior lucro que Ele teve foi você. Eu quero te dizer que você é valioso. E o que é dinheiro a se comparar ao seu valor? Mas também o que é dinheiro a se comparar à vida de Cristo que está depositada dentro de você. E essa vida, ela vai ser compartilhada todos os dias. Na célula, no seu trabalho, na igreja. Lembra no primeiro momento que eu disse: a vida da igreja nos guarda. Mas a vida da igreja não é para ser vivida sozinho. A vida da igreja é para ser vivida em comunidade. A vida da igreja é para ser compartilhada. O princípio do primeiro é para ser compartilhado com seus filhos, com seus liderados, com toda a igreja. Sabe, querido, Deus tem sonhos maiores para essa igreja. E para esses sonhos se concretizarem, Ele precisa ser na minha e na sua vida o primeiro.
para esses sonhos se concretizarem, ele precisa saber que pode confiar em você. Assim como ele confiou em Abraão, assim como ele confiou a Jesus, ele pode contar comigo e com você. Mas tem que ter em mim e em você uma decisão de colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Talvez eu falando aqui, você está analisando algumas áreas e o diabo tem tentado te acusar. Deus não é o primeiro nessa área. Deus não é o primeiro nessa área. Deus não é. E talvez seja até verdade. Mas hoje é o dia de você dizer basta. Eu não aceito mais as suas falácias. Ele poderia não ser até a data que se chama hoje, mas a partir de hoje eu decido entregar o senhorio, o governo do meu coração e de todas as áreas da minha vida nas mãos do Senhor, porque Ele é o primeiro. E o princípio do primeiro eu vou praticá-lo. Esse tem que ser o anseio do meu e do seu coração. Eu queria que você nesse momento começasse não fazer uma autoanálise, não é isso. Você começasse a declarar essa verdade do princípio do primeiro na sua vida. Começasse a profetizar, começasse a lançar sobre as mentiras do diabo o senhorio, o governo de Deus em cada área. Se é na área financeira, o Senhor vem primeiro. Se é na área espiritual, Ele é o centro, Ele é o primeiro. Se é na área sentimental, Ele é o primeiro. Se é na área familiar, Ele é o primeiro. Ele é o único. E tudo quanto eu e você precisarmos, Ele sendo o primeiro, vai ser acrescentado. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor. Põe o Senhor em primeiro lugar, e Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Sabe, querido, essa noite é uma noite ímpar. É uma noite de um desafio para mudar a direção da sua vida por completo. Eu não creio que a emoção pode mudar a vida de ninguém. Eu creio que o Cristo, quando Paulo diz que nós devemos trazer o nosso corpo como um sacrifício vivo, consciente, eu creio que isso pode acontecer na minha e na sua vida. O governo, o senhorio, ele pode ser entregue, mas com consciência, não por uma música, não por um momento, não por palavras persuasivas, mas por convicção no Espírito. Eu quero esse Deus em primeiro lugar em todas as áreas. Se esse é o anseio do seu coração, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Eu não vou orar com você, nem vou orar por você. Eu já estou te dando um princípio. É você e Deus, é você com o Senhor. Você vai falar para Ele: Senhor, eu estou aqui porque a partir de hoje, todas as áreas da minha vida, o Senhor tem a primazia. As primícias são do Senhor, o primeiro é do Senhor. E não há outro que ocupe o lugar que é do Senhor. Eu não sou Deus, eu sou o Filho amado do Senhor. E eu decido que o Senhor é o primeiro na minha vida.